Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Papo reto com o canal do Medeiros no ar, logo após o jogo entre Capital e Botafogo, que terminou 1-0 para o Capital, né, no Mané Garrincha, torcida do Botafogo em Brasília. Acabou vendo uma derrota hoje do Botafogo, mas no placar agregado, 4-1 para o Botafogo, estamos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Papo reto com o canal do Medeiros hoje sendo feito logo após a partida, porque, sinceramente, hoje foi um jogo onde eu não me estressei, né? Não fiquei de cabeça quente. Quando eu estou de cabeça quente, eu deixo o papo reto com o canal do Medeiros para fazer no dia seguinte, seja no momento até da vitória, para eu não me emocionar demais, virar aqui e falar que a gente vai ser campeão de tudo, né? Nem no momento da derrota, para eu não ficar xingando aqui as pessoas, né? Enfim, eu sou torcedor, então eu prefiro fazer com cabeça fria no dia seguinte, quando eu sinto que eu tô realmente à flor da pele. Mas nesse jogo não, cara. Nesse jogo de hoje, assim, o Botafogo foi com o time totalmente reserva. Teve aí a lesão do Léo Link logo aos 7 minutos, 13 minutos, na verdade, do primeiro tempo. Entrou o Raul, enfim, terceiro goleiro. Só o Alex Telles foi o titular hoje. Depois, no segundo tempo, acabou entrando o Vitinho também. Algumas substituições. Mas o jogo de hoje eu acho que valeu assim para a gente descansar os titulares para o jogo de terça-feira contra a Laú, Universidade de Chile, que aí sim, no estádio Newton Santos lotado, é o jogo que de fato é a final para o Botafogo nesse primeiro semestre, né, digamos assim. O Botafogo precisa se classificar para as oitavas de final da Libertadores e conseguiu agora na Copa do Brasil se classificar para as oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, não estamos disputando a liderança, mas estamos ali meio da tabela, primeira página ali da tabela. E agora o que a gente espera é que no meio do ano aconteça uma melhora no nível do elenco do Botafogo, né? O Botafogo vá para essa segunda janela para conseguir melhorar o nível, tanto no time titular, na parte ofensiva, que eu acho que merece uma atenção, quanto na questão do elenco, né? E ficou provado isso mais uma vez hoje. Quando o Botafogo precisa do elenco, precisa do seu time alternativo, o Botafogo realmente cai muito de nível. Hoje, alguns jogadores também pareciam desinteressados em campo, né? Até pelo placar agregado tá 4-0. A gente via alguns jogadores relapsos dentro de campo, displicentes. Você via que os jogadores estavam ali doidos para acabar a partida, enfim. Não deveria ser assim, deveriam tentar aproveitar a oportunidade, né? Não estão sendo titulares da equipe, deveriam usar esse jogo para jogar com raça, jogar com muita vontade, com muita gana, para tentar mostrar para o Renato Paiva que pode ser titular da equipe. Mas não, o que a gente viu foi um Botafogo muito relapso dentro da partida, perdeu o jogo, né? O Elias Manuel foi grande culpado aí pelo gol do Rodriguinho, do Capital, né? Um chutaço de fora da área, 35 metros de distância. Achei que o goleiro Raul estava adiantado, né? Foi pego de surpresa, não chega a ser uma falha, mas achei que ele estava adiantado. Um chute de rara felicidade do Rodriguinho, fez 1-0 para o Capital e o jogo foi muito ruim, cara. Muito ruim mesmo, assim. A gente até tenta olhar um jogador ou outro ali que possa ter ido bem, mas quando a gente fala do time reserva do Botafogo, a gente está falando de uma disparidade muito grande em relação ao time titular, né? O time titular do Botafogo consegue competir, o time titular do Botafogo consegue fazer bons jogos. Esse time reserva desde o Carioca, né? Quando a gente estava usando o time reserva, time sub-23 no Carioca, não consegue, assim, né? Não é só a partida de hoje. No Carioca, contra equipes pequenas, ficou em nono lugar. Agora, de novo, pega o Capital, que é um time que está na Série D, perde. Então, quando o Botafogo precisa utilizar esse time reserva, precisa utilizar os jovens, cara, o Botafogo não consegue competir, assim, nem com os times mais fracos, nem com os times lá da Série D, sabe? É difícil, assim, a gente pensar que ao longo do ano a gente teria que contar com esses caras, né? Um jogador ou outro ali que a gente pode até olhar e falar assim, ok, esse jogador pode ajudar e tal,
mas a grande maioria, assim, valeu para descansar os titulares, repito aqui, acho que os titulares agora vão mais frescos para o jogo de terça-feira, né, que é o jogo decisão na Libertadores, mas eu tava doido para ver alguém hoje se destacar, cara, e não teve jeito. Se a gente for olhar jogador por jogador, vamos lá, vou tentar dar minha opinião aqui, jogador por jogador. Léo Link não deu para observar muito, né, ele teve o lance logo no início ali que se machucou. Raul até fez umas boas defesas, uma ou outra, mas achei que no gol ele estava adiantado. Na lateral direita, Matheus Ponte. Matheus Ponte sempre muito bem ofensivamente. Teve até uma boa chance de fazer um gol, né? O goleiro acabou defendendo e depois ele deu até um bom passe de cabeça. Achei até razoavelmente bem o Matheus Ponte. Na esquerda, Alex Telles tentou alguns passes, tentou alguns lançamentos, nada muito excepcional também. Na zaga, o Nilton. O Nilton eu gostei, cara. Achei que o Nilton é um jogador que versátil, um jogador que de volante não comprometeu, de zagueiro também não comprometeu. Achei até o Nilton bem na partida. Serafim sofreu com o atacante do Capital, experiente atacante, tomou um amarelo logo no início do primeiro tempo, ficou pendurado o restante do jogo. Né? O Serafim é um garoto jovem também, estava com dificuldades para marcar o atacante do Capital, que tem 38 anos, muita experiência, e estava ganhando dele no corpo a maioria das jogadas. Volante, Danilo Barbosa, errando vários passes, parecia desinteressado na partida, coisas que tu sabe que o jogador não erra, assim, passes bobos, sabe? Parecia que não queria estar jogando a partida, Danilo Barbosa. Patrick de Paula, irritante, como sempre, né? É impressionante. Ele irrita, o jeito dele jogar irrita o torcedor. Cara, parece até uma coisa, né? É impressionante que o cara, ele tenta, ele se esforça, mas ele consegue ao mesmo tempo irritar o torcedor, é o jeito dele jogar, né? Não sei se isso acontecia no Palmeiras também, não sei, mas irrita o torcedor do Botafogo. A gente percebe no estádio que isso irrita. E hoje também o torcedor estava irritado com ele. Cauã Lindes, no meio campo, também não conseguiu se criar muito, até tentou ali uns passes, uma jogada ou outra, mas nada muito, né, espetacular também. Santi Rodrigues, você percebe em alguns passes, um ou outro passe, que ele tem uma qualidade, um refino técnico, mas não adianta você ser só tecnicamente bom, você precisa ter físico para você conseguir ganhar jogadas no corpo, para você conseguir fazer o giro em cima dos volantes do adversário, para você conseguir dar sequência nas jogadas. Você precisa ter um físico, e ele está perdendo todas no físico ainda, né? Tu vê que ele é um jogador baixo, franzino, quando ele tem liberdade ele até consegue um passe ou outro, consegue uma situação boa de tabela, mas quando ele precisa ir para disputa, ele perde, na grande maioria das vezes. Então a dificuldade hoje que eu vejo do Santi Rodrigues é uma dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro. Talvez na MLS ele conseguia ter todo esse espaço, ele conseguia na MLS jogar. Aqui no futebol brasileiro, com uma marcação mais intensa, com um futebol mais físico, ele não está conseguindo. Pode ser que isso mais para frente ele consiga, pode ser, as coisas melhorem, mas está começando a dar uma pulguinha atrás da orelha para ver se ele vai conseguir ou não. Até porque ele nunca foi um jogador muito forte, ele sempre foi esse jogador com esse tipo físico aí, magrinho, e que na MLS ele conseguia jogar, e no Uruguai também ele conseguia jogar. Aqui no Brasil ele está com uma certa dificuldade por conta da marcação que ele vem sofrendo muito forte. E aqui no futebol brasileiro é um futebol mais físico, na minha opinião, que na MLS. Isso é claro, é muito nítido, que aqui o futebol é mais intenso e mais físico que lá. Então vamos ver como que vai ser o Santi Rodrigues, mas claramente tu vê que ele é um jogador de refino técnico, que bate bem na bola, domina bem a bola, tem uns passes interessantes, mas vem tendo essa dificuldade. Natan parece muito com o Jefinho, assim. Parece que ele tá jogando uma pelada de solteiro e casado no final de semana, né? Assim, displicente, umas jogadas que, sabe, parece que o jogador tá, né, desfilando em campo, enfim, né, é essa a impressão que dá, né? Perdeu hoje chances inacreditáveis, alguns erros de passe, sabe, bobos. Parece que ele tá jogando uma pelada, não parece que ele tá num jogo de Copa do Brasil, né, uma competição muito importante.
Pode ser que em jogo que esteja valendo, né, de fato assim, né, um jogo de, quem sabe aí um jogo de Libertadores de terça-feira, pode ser que ele ponha mais vontade dentro de campo, né, e isso apareça para todo mundo, né, essa vontade dentro de campo, né, mas no jogo de hoje parece que por conta do resultado de 4-0, parecia que ele estava jogando uma pelada e que, sabe, tá bom, é isso, seja o que for, aconteça o que acontecer, tá bom. Essa foi a sensação que ele passou dentro de campo para o torcedor. Elias Manuel, esse aí, meu amigo, meu Deus do céu, difícil. Culpado no gol, né? Errou um passe, assim, que jogador às vezes de várzea não erra, né? Tinha espaço para dominar, para girar, ele foi dar um passe de primeira, deu a bola no pé do jogador do Capital, errou, o jogador do Capital foi e fez o gol. Culpado pela derrota hoje, 1-0, culpa dele no gol. E mais do que isso, assim, contra o Capital, um time de Série D, teve oportunidades contra os zagueiros do Capital, não conseguiu se criar nas jogadas, todo enrolado para dominar a bola, todo enrolado. Dificuldade no drible, dificuldade de se posicionar, dificuldade de fazer o pivô, dificuldade de ganhar bolas aéreas. Meu Deus do céu. Elias Manuel, assim, sinceramente, sendo bem franco, assim, sendo bem sincero, eu não sei por que ele veio para o Botafogo. Se a ideia inicial era levar para o Molenbeek, quem falou assim, vamos botar ele no Botafogo até o meio do ano, pô, deixava, sei lá, mano, deixava ele no Florida FC, aproveitava que ele estava lá na MLS, né? Deixava ele lá no Flórida, cara. Não precisava trazer ele para o Botafogo alguns meses, sinceramente. É um jogador que, se ele vai mesmo para o Molenbeek no meio do ano, meu Deus, vai. Sinceramente, não tem condição nenhuma, mínima condição. Meu Jesus do céu. Enfim. E é isso, assim. Renato Paiva, né? Não vou criticar o treinador hoje, cara. Não tem como. Time totalmente desentrosado. Individualmente o time não estava acertando nada. Enfim, só fica uma situação chata, porque é mais um jogo que o Botafogo fora de casa não consegue fazer gol. De todos os jogos fora de casa do Botafogo, de todos os jogos, desde o início do Renato Paiva no Botafogo, o Botafogo só fez gol contra o Carabobo na Venezuela. De resto, todos os jogos o Botafogo não fez gol fora de casa. Isso é chato. No final das contas, isso acaba caindo na culpa do Renato Paiva. Mas nesse jogo, especificamente nesse jogo, eu não vou criticar o Renato Paiva, não, porque foi sofrível, assim, individualmente falando. Sofrível, time sem entrosamento e individualmente parecia, assim, jogadores desinteressados, porque sabia que o resultado já estava resolvido, 4-0 no jogo de ida. Parecia que os jogadores estavam cumprindo tabela ali, não estavam nem afim de entrar em campo. Essa foi a sensação que passou para mim, assim, por exemplo. Tá bom? É isso, papo reto com o canal do Medeiros. Aqui a gente tá para falar o que a gente viu do jogo, aqui a gente tá para conversar, para deixar a nossa opinião do que a gente percebeu do jogo. Essa foi a minha opinião, quero ler bastante vocês nos comentários. Um abraço, até a próxima. A partir de amanhã a gente já começa a falar sobre outras notícias e começar a aquecer o jogo de fato da Libertadores, que é a grande decisão, só a vitória interessa. Botafogo e Universidade de Chile na terça-feira que vem. Um abraço, até a próxima, valeu!